Um programa Direito e Tecnologia. Eu sou Rafael Costa e estou aqui para falar com você sobre os mais diversos temas conectados à segurança da informação, à tecnologia da informação, à proteção de dados e ao direito digital. É isso mesmo. Essa é a missão do programa Direito e Tecnologia. Bom, para você que está aí nos ouvindo pelas ondas da rádio Vibe Mundial 95,7 FM, eu faço o convite para que você venha aqui para o Instagram, Rafael.luizcosta. Rafael.luizcosta. Eu estou aqui numa live nos estúdios aqui da rádio e você pode interagir comigo, pode ficar à vontade e até mesmo tirar dúvidas. E para você que gosta tanto da rádio Vibe Mundial, essa rádio que tanto lhe ajuda, não é mesmo? Ajuda com uma série de questões, vários comunicadores. É uma rádio que está aí há 30 anos no ar, gente. Tem noção? 30 anos. A Vibe Mundial aí levando informação para você. Bem interessante, né? Então, ó, você que gosta da rádio, às vezes está em outro lugar, gostaria de ouvir, não está em São Paulo, faz o seguinte, ó, baixe o app da Rádio Vibe Mundial 95,7 aí no App Store, Play Store, não importa. Você baixa o app e fique à vontade para ouvir a rádio onde quer que você esteja, tá bom, gente? Ó, para quem já tá aqui, Kate, grande abraço, querida. Bom dia, Kate que fala de Ohio, grande honra, sempre nos honrando aqui com a sua presença, né, Kate? Quinta-feira passada não estive por aqui, infelizmente não consegui estar porque eu estava ministrando uma palestra, então caiu bem no mesmo dia, mesmo horário do programa, mas eu já estava com saudade de conversar com você, de estar aqui, mas eu fiquei sabendo que o Fabiano aí fez um bom trabalho, né, Pedrão? Fez um bom trabalho, um grande abraço pro Pedrão, esse cara que comanda aqui a nave. Fabiano falou sobre a burocracia, né? Poxa, que tema legal que o Fabiano trouxe aí. Burocracia nos tempos de hoje, né? Em 2023, ela é boa ou ruim? E aí ele trouxe vários aspectos. Muito legal, Fabiano. Muito obrigado, irmão, por nos representar. Gente, hoje eu quero falar com você, para você aí que é um cidadão, está conectado, está inserido nessa sociedade digital qual fazemos parte, eu quero dizer para vocês o seguinte: você conhece os seus direitos? Você conhece os seus direitos? Será que você se preocupou em entender quais são os seus direitos? Pois é, eu quero falar dos seus direitos hoje, mas no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, eu já falei bastante dela aqui no programa, né? Aliás, é uma lei que ela veio aí para regular a sociedade digital. Se tem uma lei que nos colocou no mapa aí do globo, foi a LGPD, gente. Já não era sem tempo uma lei como essa, uma lei que garante a proteção dos nossos dados. Só que tem muita gente ainda por fora desse assunto, né? Não entende direito o que é LGPD, não entende onde ela se aplica e principalmente você que está aí, você que é um titular de dados, eu já vou explicar, você fica sem entender o que de fato essa lei representa para você, tá? Então eu quero dizer aqui para você o seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que foi promulgada, ela entrou no nosso ordenamento jurídico em 2018, gente. Não é lá uma lei assim tão nova. É nova no sentido de que ela tem 5 anos, né? Se você pegar o Código de Defesa do Consumidor, é muito mais tiozinho, né? Muito mais velho. Mas a LGPD, eu sempre digo que ela é o Código do Consumidor 4.0, porque é a lei que veio proteger os seus dados. Então essa lei promulgada em 2018, ela entrou em vigor em 2020. Só que a LGPD, ela é uma lei que ela institui multas, sanções
para aqueles que não obedecerem. É uma lei federal, número 13.709, e ela possui essas sanções administrativas, digamos assim, lá elencadas no rol do seu artigo 52. E por que que eu estou falando disso aqui? Porque, gente, essa lei ela veio para proteger dados pessoais. Dados pessoais, ou seja, os seus dados. Você que está me ouvindo aí, ou está me vendo aqui pelo Insta, saiba que a LGPD ela se preocupa em tutelar a proteção dos seus dados, dado pessoal. Dado de personalidade jurídica, de fato, a lei não observa. Ela observa como vão tratar os seus dados. E aí, para a gente já começar a introduzir o tema, como eu estava dizendo, 2020 a lei entrou em vigor. Ela ficou no tempo que a gente chama de vacatio legis, ou seja, ela ficou num espaço, num período aí de tempo para que a sociedade se adapte, de 2018 a 2020. E em 2021 passaram a valer as medidas, as sanções administrativas. Tá? E nós já até temos uma primeira empresa já sofreu uma multa. Você sabia disso? A LGPD aí, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela já aplicou uma multa. Mas vamos lá, eu vou conceituar algumas coisas para que você que está me ouvindo entenda muito bem e compreenda a importância dessa lei. E, gente, além de compreender a importância dessa lei, eu quero que você compreenda a importância que tem os seus dados. É importantíssimo que você entenda isso. A importância que tem os seus dados, tá? A LGPD, ela foi realmente criada observando aí o GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Tá? Então, essa lei se baseou bastante no GDPR, tá bom? Mas já tinha vários projetos aí para criar uma lei como essa. Então, olha a importância dessa lei. Então, gente, quando eu coloquei no título aqui, titular de dados, você conheça seus direitos. O que eu estou dizendo? O titular de dados, quem que é o titular de dados? Olha, eu vou aqui ler de acordo com o artigo 5º, inciso 5º, tá, da LGPD. O titular de dados é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Tá? Então, você, titular de dado, toda pessoa física. Se você é uma pessoa física, você é um titular de dados. Então, quando você chega na farmácia, que você entrega o seu CPF, você é um titular de dados entregando um dado para uma pessoa, uma personalidade jurídica tratar. Tá bom? Então, quando eu digo tratar dados, gente, é qualquer ação que se faça com o dado. Tá? E aí, quem que é a farmácia nesse caso? Estou dando exemplo de farmácia, pode ser a papelaria, o supermercado, não importa. Para quem você deu o dado. A farmácia ou o supermercado, quem quer que seja, ela é o controlador desse dado. Então, o controlador é aquela pessoa jurídica ou pessoa natural que recebe o seu dado e toma decisões com o seu dado. O que está, qual é o ponto aqui para definir quem é o controlador? Ele toma decisões com os seus dados. Tá? Então, ele vai decidir com quem ele vai compartilhar, onde ele vai armazenar, se ele vai fazer uma transferência internacional ou não. Um abraço, Marcelo Segredo, meu querido, grande abraço. Obrigado, Segredo, dizendo aqui que meus conteúdos são excelentes. Obrigado, meu amigo, os seus também. Inclusive hoje não pode acessar no podcast, que eu já vou falar. Adivinha quem é meu convidado? A honra que eu terei lá? Marcelo Segredo. Vamos falar com o Marcelo Segredo. Depois eu falo um pouquinho. Então, gente, o controlador é aquele que toma decisões com os dados. Tá? Ô, Kate, você que está aí nos Estados Unidos e Ohio, depois você procura a Privacy Shield.
tá? Privacy Shield, até um tempo atrás, era quem estava vigorando aí com proteção. Como os Estados Unidos têm um ordenamento jurídico diferente, né? É bem diferente lá o modelo, mas dê uma procurada, querida, para você entender um pouco mais como isso está desse lado aí, tá? Então, a partir do momento que aquele estabelecimento ele coletou o seu dado, ele vai tomar decisão com aquele dado. Então, como eu disse, vou armazenar onde? Vou compartilhar com quem? Vou excluir? Como eu vou excluir? Então, pessoal, aí nasce a figura do operador, que também está linkado, está conceituado aqui em nossa Lei Geral de Proteção de Dados. O operador, gente, ele é aquela entidade que recebe o dado, mas não toma decisão alguma com esse dado. Você quer dar, vou dar um exemplo de operador aqui. Vamos imaginar que você tem uma clínica, tá? E você recebe dados dos seus pacientes, CPF, RG, fotos, alguns dados sensíveis, tipo sanguíneo, né? Origem étnica, tá? E você armazena esses dados na nuvem, no Google Drive, no OneDrive, no Dropbox, no iCloud, não importa. Esses que eu acabei de citar aqui são operadores. Eles não vão tomar decisão nenhuma com o seu dado. Eles vão simplesmente armazenar, porque você deu a ordem para ele. Olha só o conceito de controlador aqui no inciso 7 do artigo 5º da LGPD. É uma pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então essa farmácia, essa papelaria, esse supermercado que você forneceu seu CPF, você forneceu seu dado, quando ele dá um comando para esse operador vai fazer apenas o que o controlador, essa farmácia, supermercado, disse para ele. Tá? E aí, você que está aqui, você que é ouvinte do programa Direito e Tecnologia, eu quero que você esteja cada vez mais esperto com relação aos seus dados. E por isso, eu quero dedicar esse assunto aqui para você. Então eu já conceituei quem é o titular, quem é o controlador e quem é o operador, ok? Já conceituei aqui de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora eu quero falar com você sobre os seus direitos. Você, titular de dados, você tem direito. Então, vamos aqui, antes a gente até avançar para o artigo 18, que é onde estão elencados os direitos, entenda uma coisa, existem hipóteses de tratamento de dados. Como assim, Rafael? A LGPD ela não veio proibir ninguém de tratar dados. Pelo contrário, ela veio para dizer assim, você pode tratar o dado. Você pode tratar o dado. Entretanto, você precisa ter uma justificativa para tratar esse dado. Você aí, colégio, centro educacional, por que você está obtendo tipo sanguíneo das crianças? Porque o governo me exige, eu preciso compartilhar isso com o governo. Beleza, ótimo. Então você tem uma justificativa. Você está numa base legal, que é o que a gente chama. Essa é a sua hipótese de tratamento. Quando você fornece os dados para um estabelecimento, seu CPF para ganhar desconto, qual que é a hipótese de tratamento que esse estabelecimento está usando? Qual será que é? Então, no artigo 7º, nós temos várias, mas a primeira delas, elencada lá no inciso 1º, é o consentimento. Gente, o consentimento é o que você dá para aquele estabelecimento. Então, a partir do momento que você deu o consentimento, não só o consentimento, mas qualquer outra base legal, você tem direito a entender como que os seus dados estão sendo tratados, como eles estão cuidando dos seus dados, ou até mesmo como eles conseguiram os seus dados. Você pode fazer isso e você tem direito a fazer isso. Como você tem direito?
Artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados diz o seguinte, que o titular de dados tem o direito de saber se o controlador ele tem aí algum dado sobre ele. Então vamos imaginar que você esteja participando aí de uma pesquisa. Sei lá, você participou de uma pesquisa em algum momento. E essa pesquisa começa a te enviar alguns dados para que você continue colaborando com isso. E num dado momento você fala, eu não quero mais participar. O que aconteceu? Você deu o consentimento para participar da pesquisa, mas você não quer mais participar. Então o que você tem que dizer? Você tem que dizer o seguinte, olhar aqui para o artigo 18, inciso 9, e revogar o consentimento. Revogar o consentimento que você acabou de dar para participar daquela pesquisa. Ou então você forneceu o seu CPF para ganhar desconto e você entendeu que talvez isso não ficou muito claro para você. O estabelecimento não mostrou uma política de privacidade, não mostrou um termo de consentimento e você não está se sentindo, sei lá, você não sentiu que aquilo foi transparente, que aquilo não está de acordo com um dos princípios da LGPD, que é a transparência. E você diz assim, não, eu quero revogar o meu consentimento. Eu não estou mais a fim de fornecer os dados, eu quero revogar o meu consentimento. Ou então você recebe um e-mail de alguma instituição que você talvez nem saiba e você pode questionar a esse estabelecimento, esse lugar que te orientou, que te passou aí um e-mail com seus dados, ou tá na sua caixa aí o tempo todo chegando esse tipo de mensagem, você diz o seguinte, por favor, confirme para mim quais dados vocês possuem a meu respeito. Gente, isso há uma época atrás não existia, gente. Não existia. Para vocês terem uma ideia, existe um remédio constitucional que é o habeas data, que você tinha que se utilizar desse remédio constitucional para órgão público, tá bom? Para pessoa natural de direito público para obter os seus dados. Isso não existia, pessoal. Hoje existe. Então você titular de dados, você tem o direito de saber quais dados que vocês têm quais dados você trata ao meu respeito. Então o inciso 2º do artigo 18, ele diz assim, acesso aos dados. Ou até mesmo, gente, se você observar, você também pode corrigir dados que estão errados, desatualizados. Mas como que você faz isso? Primeiro você precisa ter acesso ao dado. E eles têm que te fornecer acesso ao dado. E detalhe, gente, esse acesso ao dado não pode ter custo. Você não pode pagar absolutamente nada para ter acesso a esses dados. Se alguém te cobrar, você pode denunciar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está lá, ó, gov.br/ANPD. gov.br/ANPD. Mas eu não estou aqui orientando você a sair denunciando. Primeiro procure, tente a comunicação. Não conseguiu ou foi tratado de maneira inadequada, converse com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, gente. É por isso que essa lei tem tanta força, porque ela tem um órgão responsável por isso. Tá? Então, titular de dado, você que está aí, quer fornecer os seus dados, o meu papel aqui com você é te conscientizar. Você quer fornecer os seus dados? Maravilha, forneça, não tem problema. Entretanto, entenda o que estão fazendo com os seus dados. Peça acesso aos seus dados. Os dados são seus. Entenda o seguinte, gente. Os dados são seus. Não são de quem está coletando. Não existe isso. Os dados são seus. Se você quiser revogar o consentimento, você pode revogar. Agora, tem um detalhe que eu preciso observar aqui. Você está no regime CLT. Tá? Está no regime CLT e você foi demitido ou pediu demissão. E aí você falou, quer saber, eu não estou mais naquela empresa, por que eles estão com os meus dados ainda? Gente, a LGPD, ela nunca vai entrar em conflito com outra legislação.
com outra lei, outro dispositivo de lei que já estava vigorando. Então ele vai obedecer, por exemplo, nesse caso, a CLT. Porque o empregador vai falar para você, olha, eu preciso ficar aqui com os dados pelo menos 5 anos. Estou obedecendo a consolidação das leis trabalhistas, que é a CLT. Eu não posso simplesmente apagar. Então, aí a LGPD não vai interferir. Então, você não pode revogar isso, porque você não está na base legal do consentimento. Você está em outra base legal. Você está na base legal de execução de contrato. Tá bom? Titular de dados, e aí? Tá esperto? Ficou esperto?